Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam gostando do treinamento Mente Financeira. E de nada adianta falar em dívidas e números se você não sabe a raiz do problema. E o seu problema só é a falta de autoconhecimento. A falta de conhecimento. E se você seguir direitinho tudo que está sendo proposto aqui nesse grupo, você vai subir de nível. Hoje eu vou falar sobre mentalidade das classes sociais. Mas antes eu quero deixar considerações sobre certas crenças que as pessoas têm sobre dinheiro. Primeiramente, o dinheiro por si só é apenas uma ferramenta para que as coisas aconteçam. O dinheiro é neutro, ou seja, não é bom nem mal, não é sujo nem limpo, não traz alegria nem tristeza, é apenas uma ferramenta e conforme utilizamos, pode tanto fazer o bem como fazer o mal. Uma pessoa que por sua natureza é generosa com pouco dinheiro, quando tiver muito dinheiro, ainda mais generosa ela vai ser. Se alguém, por outro lado, é mesquinho com pouco quando tiver muito, possivelmente será ainda pior. E no primeiro vídeo Mentalidade Financeira, eu falei sobre crenças limitantes e os impactos na sua vida. Hoje eu vou falar sobre as diferenças de mentalidade entre as classes sociais. Está preparado para saber qual é a sua mentalidade? Então vamos lá. Para ficar mais didático, pensaremos apenas em 3 grandes classes: a classe pobre, a classe média e a classe rica. Se eu te perguntar qual é a diferença entre as 3, tenho certeza que muitos de vocês responderão: a diferença é a quantidade de dinheiro que cada um ganha por mês. Não é verdade? Só que não. A diferença entre as classes é a mentalidade, é a filosofia. Por exemplo, os pobres, a classe pobre, as pessoas com essa mentalidade, elas buscam, o que elas buscam na vida? Na verdade, o pobre só tem um único foco, a sobrevivência. A famosa frase típica, tipo trocar o almoço pelo jantar. A classe pobre não busca conhecimento, não querem aprender. E qual é o planejamento de uma pessoa da classe pobre? É diário. Toda a visão se concentra em passar o dia em sobreviver à próxima conta. Por isso, trabalha muitas vezes em serviços que pagam diariamente. Os pobres que conseguem se destacar, como por exemplo Geraldo Rufino, que era catador de latinhas e se tornou um grande empresário e milionário, foi o que aprendeu com os erros e aproveitavam também para estudar. Estudava sobre finanças, como é que eram a vida das pessoas que eram ricas, então muitos deles nem passaram pela mentalidade da classe média. Já as pessoas de classe média é onde se encontram a maior parte das pessoas, tem outro objetivo na vida. A sobrevivência já está garantida. A classe média inteira, mas inteira, vive com o mesmo princípio: gastar tudo o que ganha durante o mês para manter um padrão de vida mais elevado do que pode ter. A classe média busca conforto e status. Tipo um carro novo porque dá conforto, uma casa grande porque tem conforto. Financiam tudo e vivem normalmente no vermelho, devendo cartões de crédito. E como não sobra, ou sobra muito pouco para adquirir o tal conforto, os cidadãos são obrigados a utilizar o quê? Os financiamentos dos bancos e acabam com isso pagando juros altíssimos. E não se importam, porque na mente da classe média não há nada de errado nisso, sabe? Afinal de contas, todo mundo vive assim mesmo. Tem a falsa impressão de que estão crescendo e evoluindo, porque possuem cada vez mais bens de consumo e elevam seu padrão de vida. Mas será que estão realmente progredindo? Se você é da classe média e corre atrás do conforto, você até pode conseguir obtê-lo. Mas qual é o preço que se paga? O preço da liberdade, porque a corrida atrás do dinheiro transforma você em um escravo dele. A classe média, ela tem uma visão mensal. Ela vive de um salário para o outro. A primeira preocupação em um novo emprego é quanto eu vou receber no fim do mês. E por ter muitos bens de consumo, a classe média alta, por exemplo, é confundida com ricos. Eu já passei muito por isso, né? Tem uma crença popular que pode até destruir a sua vida financeira. É que se vamos conseguir mais dinheiro do que temos hoje,
Nossos problemas financeiros vão sumir como um passe de mágica. Se você está passando dificuldade com o que ganha atualmente, ganhar mais não vai resolver seu problema. Por exemplo, se uma pessoa ganha R$ 3.000 e vive apertada, mal consegue pagar as contas, aumentando o salário para 5, ela tem certeza que vai começar a sobrar dinheiro todo mês. Não é assim que a pessoa fala? Que nunca mais vai ficar apertado? Infelizmente, essa lógica não funciona na teoria. Porque, assim, na verdade, ela só funciona na teoria, tá? Na prática, a maior parte das pessoas vive gastando mês após mês todo o salário. E não importa a quantia. Porque independente de quanto ganha, a classe média, ela sempre vive apertada. A filosofia da classe média é totalmente errada. Porque o padrão de vida dela, a maior parte dos bens de consumo que possui estão financiados. Casa financiada, carro financiado. Veja se não é bem assim. É tipo, vive de aparência, né? Então, assim, acredito serem donos de todos os bens, afinal de contas, na televisão e nas propagandas dos bancos é anunciado: saia do aluguel agora e adquira a sua casa própria. É lamentável, gente, mas a classe média realmente acredita que quando assina um contrato de financiamento, está de fato adquirindo a sua casa. Nesse momento, faço a pergunta: você realmente acha que a casa é sua? É lógico que você vai dizer que a casa é sua, porque antes você pagava aluguel, agora você comprou sua casa própria, paga um financiamento. Mas desculpe, sabe, eu decepcionar você, sinceramente. Não é a minha intenção te decepcionar, mas eu tenho que te dizer, antes você pagava aluguel para imobiliária, agora você está pagando para o banco. Experimenta ficar 3 meses sem pagar as prestações da sua casa própria, que rapidinho você vai descobrir quem é o verdadeiro dono do imóvel. E do carro também. O fato aqui não é o quanto você ganha, mas o que você faz com o que você ganha. Ter inteligência emocional financeira é o primeiro passo para você ser uma pessoa próspera e rica. Eu escuto muita gente dizendo: eu não quero ser rico, eu quero ter o suficiente para viver. Gente, ser rico é sinônimo de liberdade financeira. Se você quer ter liberdade financeira e não quer ser rico, você está sendo incongruente. Você precisa estar congruente com o que você pensa, com o que você quer. Ter liberdade financeira para você fazer o que você quiser, sem se preocupar com o trabalho, sem você ter que trabalhar pelo dinheiro, e sim fazer o dinheiro trabalhar para você. E euzinha aqui, durante longos anos da minha vida, eu tinha uma mentalidade de classe média. Eu vivia mergulhada em financiamentos e cartão de crédito. Nunca sobrava. Sempre estava devendo, sempre fazendo festa para os amigos. E como meu filho falou no depoimento, né, hoje eu tenho uma mentalidade de riqueza. Porque eu não tenho mais nada financiado, eu não tenho mais dívidas, cortei todos os gastos desnecessários, valorizo cada centavo que eu recebo. E o que sobra eu invisto em curso para aprender mais, porque os ricos não param de aprender. E também guardo em títulos de tesouro, porque eu aprendi a fazer uma reserva de emergência. Os pobres classe média guardam em poupança. Hoje, se eu parar de trabalhar por 6 meses, até um ano, eu consigo manter meu padrão de vida. Eu não tenho mais dívidas, o dinheiro sobra. E isso, meu povo, não tem preço. Isso explica porque muitas pessoas durante a pandemia conseguiu passar de boa e muitas outras estão pior do que estavam. Eu ouvi uma vez e não entendi a frase: não existe crise, você não se preparou para ela. E isso não é só para pessoa física, não. Isso inclui pessoa jurídica também. Olha quantas empresas quebraram e quantas se mantêm firmes. Aí você vai dizer: ah, essa é sorte, tá roubando, deve estar enforcado até a alma. Não, é planejamento. Planejamento de mente financeira de riqueza. A vida ela tem altos e baixos e ter uma reserva é crucial para os momentos de crise. Todos esses status da classe média é apenas um castelo de areia. Basta alguns meses sem salário para tudo começar a desmoronar. Preste bem atenção. Muitas pessoas acham que os ricos são medidos pelo valor que ganham por mês.
E isso é um pensamento de classe média. Os ricos são diferenciados não pela quantidade que ganham por mês, e sim pelo método que empregam nos gastos. A primeira regra é: não importa quanto você ganhe por mês. O rico sempre gasta menos do que ele ganha e vive em um padrão bem abaixo dos seus ganhos mensais. Se você acha que eles estão gastando muito, é porque eles estão ganhando muito, mais do que eles gastam. Grave isso na sua mente. A primeira regra para construir a sua liberdade financeira é viver com um padrão de vida mais baixo do que o permitido pelo que você ganha. Depois que eu aprendi isso, gente, nunca mais eu tive problema, nunca mais passei aperto financeiro. Então, assim, se você gasta todo mês a sua renda mensal, eu posso lhe garantir que você nunca sairá da corrida dos ratos da classe média. Você nunca construirá a sua liberdade financeira. Você sabe qual é a outra regra dos ricos? A diferença entre o que ele ganha e o que ele gasta, o que sobra, ele investe. Ele faz o dinheiro trabalhar para ele. Tudo que ele compra, a maioria das coisas é à vista, porque ele com dinheiro na mão, ele pode comprar mais barato. O rico não paga juros. O rico investe para adquirir ativos que podem lhe render mais dinheiro, como imóveis para alugar, negócios que vão lhe render lucro sem precisar da sua presença. Mantendo o mesmo padrão de vida e com mais dinheiro entrando, a consequência é uma sobra de dinheiro cada vez maior, o que vai lhe permitir investir ainda mais, aumentar mais depressa os seus ganhos dos seus ativos. O dia em que o fluxo de dinheiro vindo dos seus ativos for maior que o valor necessário para manter seu padrão de vida, será o primeiro dia de sua vida com liberdade financeira. Então, espero que você tenha entendido isso. A liberdade financeira ocorre quando os seus ganhos dos seus ativos são maiores que as despesas com o seu padrão de vida. Então me responde aqui embaixo a pergunta: até quando você vai viver nas corridas dos ratos? Quando que você vai decidir ter liberdade financeira de verdade? Porque só pagar as dívidas também não vai resolver seus problemas financeiros. Porque enquanto você não mudar as suas crenças relacionadas a ricos, a riqueza e dinheiro, você não vai sair dessa condição. Vai sempre querer ser o guerreiro, o sofredor, que cai, levanta, que não precisa disso. Chega de sofrer, né, gente? Você precisa agora ter consciência que dinheiro não é pecado. A Bíblia fala várias vezes sobre dinheiro e riqueza. Nós nascemos para ter vida em abundância, e menos que isso é disfunção. Então, qual é a sua mentalidade financeira? Se você está aqui nesse treinamento, você quer aprender. Compartilhe comigo qual é a sua mentalidade financeira e qual você deseja ter daqui para frente. O que você decide? Obrigada, gente.